Bem-vindos à continuação do bate-papo com Ladir Moraes na trilha Set People and Business. Se fala tanto hoje em tecnologia, né? Então, e aí nós podemos ir para um outro caminho, falar de gerações. Quem tem mais facilidade ou menos facilidade? Olha para os nossos filhos, olha para os nossos netos. As crianças de hoje, elas já nascem com habilidade tecnológica que coloca qualquer um de nós no bolso. Só que hoje o mundo é dessa velocidade. Então, nós, mesmo que de outras gerações, temos que buscar da cartola a capacidade de aprender todos os dias. Então, eu gosto de dizer do mentor reverso. Eu vou ensinar para alguém a maturidade, compartilhar minha experiência e vou aprender com o jovem a capacidade e habilidade de lidar com a tecnologia. E assim, não só a capacidade da tecnologia, como a curiosidade, a forma de aprender, né? Hoje a gente precisa transformar, a gente precisa aceitar que as crianças já têm outra forma de aprender, elas estão precoces na forma de aprender, e que nós temos que conservar essa curiosidade e esse perfil de aprendiz quando adultos para poder estabelecer o lifelong learning. Para mim, hoje, a grande sacada do mundo, a grande beleza do mundo, são as diversas formas de aprendizado. Você aprende numa escola formal e eu acredito, eu sou adepta de estudar, de fazer faculdade, de fazer pós-graduação, mestrado, tudo que você puder. Mas também a gente aprende na informalidade, a gente aprende fazendo, a gente aprende trabalhando, a gente aprende não fazendo nada, a gente aprende na crise, a gente aprende com pessoas que têm posições mais altas do que nós, mas aprendemos também com as pessoas mais simples, aprendemos com os nossos filhos. Eu estava falando um dia desse para uma amiga que eu agora me dei conta na pandemia, porque eu me organizei para ter mais tempo para mim, e eu retomei meus artesanatos, mas eu nunca me ousei fazer mosaicos. E eu amo aprender. Então, agora eu estou ousando, eu estou fazendo todos os meus presentes de Natal de mosaico. Então, entre uma reunião e outra, entre um cliente e outro, eu paro e vou lá e colo uma pecinha. Então, eu de verdade acredito que o aprendizado ele é constante, né? Não tem idade, não tem geração, ele é atemporal. E hoje, eu acho que nesse guarda-chuva de opções que nós temos, você vai lá e captura aquilo que está mais acessível para você, aquilo que seu bolso cabe. Você tocou num ponto, Ladir, que foi outra competência que eu não citei, que eu admiro muito, a competência do aprendiz. E você antecipou parcialmente uma pergunta que eu vou fazer em seguida. Nesse mundo com menos fronteiras, o tempo já você não tem como separá-lo, você tem que apenas gerir sua atenção. Qual o foco que você tem em cada momento? Não tem mais como você fazer aquela questão de 8 horas para descanso, 8 horas para lazer, 8 horas para o trabalho. Você tem que misturar aprendizado, lazer, seu prazer pessoal, sua convivência social de uma maneira totalmente misturada, né? O junto e misturado. E a pandemia jogando a gente para esse working from home, né? Esse home office ainda improvisado, também nos fez quebrar totalmente a separação entre o doméstico e o profissional, o pessoal e o social. Qual é a dica que você dá para as empresas e para as pessoas de poderem fazer essa rotina misturada, conciliarem e negociarem bem com a própria empresa seus horários e essa forma nova de gerir o tempo? A pandemia, ela trouxe isso de cara para nós. Nós invadimos as casas um dos outros, né? Hoje você está aí no seu trabalho e eu estou aqui no meu escritório em casa. E aí você imagina, como é que você gerencia pessoas à distância? Como é que você permite trabalhar? Então, assim, essa é a realidade da vida. E se a gente vai para as organizações, isso também aconteceu. Algumas empresas já voltaram, outras parcialmente, outras já assumiram que nem voltarão esse ano. Eu acho que tudo é negociável. É claro que nós temos por trás das decisões das organizações, não basta só a decisão dos líderes ou dos acionistas, nós temos uma questão de legislação, né? Então, quem nos dera poder decidir hoje que o empregado poderia trabalhar tantos dias em casa, tantos dias na empresa, ou ele decide se ele vem todo dia, se ele não vem dia nenhum, porque uma coisa também que a pandemia e a crise trouxe para nós é que a produtividade ela pode acontecer da mesma forma. Em alguns cases, até com maior resultado. É claro que eu não estou falando de uma operação, de uma fábrica, que você ainda precisa do ser humano lá na ponta para produzir. A gente viu aí a demanda por máscara, por álcool gel. Então, essas indústrias precisaram trabalhar dobrado, as indústrias do alimento, as indústrias do higiene pessoal. Então, eu penso que essa troca, esse aprendizado e essa continuidade
você tem que negociar com o seu líder, com o seu chefe. Iladi, eu não poderia deixar de provocá-la quanto a um valor que eu sei que você compartilha comigo. No momento de mudanças, de crise, muita gente tem discutido o papel da ética e da integridade. Algumas escolas de evolução, de tecnologia, de mudanças, às vezes esquecem o fator ética na discussão de para onde a tecnologia está nos levando. No momento de crise, eu ouvi falar, não tenho certeza, que algumas empresas desativaram suas áreas de compliance. O que é que você acha da relevância da ética e da integridade nesse momento de transformação e de crise? Roberto, eu penso que nunca se teve tão em alta como em plena crise a questão da integridade. Nós temos falado aí no mundo que esse momento, né, dentro de todas as reflexões que nós fazemos, assim, o que nós temos para aprender ainda nesse momento de clausura, né, onde aquilo que mais nos move, especialmente o povo latino, o povo brasileiro, são as relações pessoais, é o abraçar e o beijar. E veio uma crise para nos manter em distanciamento social. Então, eu fico refletindo assim, qual é o aprendizado de tudo isso, né? Então, para mim, no mundo de colaboração, porque eu tenho o que eu tenho hoje, eu posso contribuir para o outro, né? E isso, para mim, é integridade, isso, para mim, é ética. Eu penso que o Brasil, ele demorou muito a construir as áreas de ética e compliance nas organizações. Então, assim, abrir mão disso hoje não dá. Elas nem deveriam existir, na verdade, porque integridade, ética, compliance tem que ser uma coisa nossa. Isso é a essência, né? Nós aprendemos lá atrás, mas você vai consolidando aquele valor. Isso, para mim, é valor. Então, assim, eu não acredito que dá para abrir mão disso, né? Por exemplo, de novo, a gente falando das empresas que estão sendo protagonistas nesse momento de crise. Então, por mais que tenha alguma questão de branding, uma questão de estar na visibilidade da marca, não importa. Mas se ela faz algum movimento para ajudar o outro, né, distribuir um pouco, abrir mão um pouco do seu resultado para distribuir. Então, empresas que fabricavam qualquer outra coisa e pararam a sua indústria para fabricar álcool gel, álcool para distribuir para as comunidades, né? Alimentos também. Então, assim, e aí a gente poderia falar aqui muito. Eu tenho o maior orgulho que eu fui convidada 2 anos atrás para ser professora da cadeira de gestão de pessoas no MBA de Fraude e Compliance da FIA. E lá dentro do curso de MBA, a gente discute muito os dilemas que os profissionais dessa área, ou que estão se formando nessa área, ou já são grandes guardiões da ética, da integridade nas organizações, sobre o papel dele. Não é só essa área que vai fazer ética e integridade. A missão dele, talvez, é fazer com que isso seja de toda a organização, né? Então, assim, ética e integridade nunca teve em tão alta. E a partir do momento que você exerce atividades profissionais ou pessoais com muita responsabilidade pela vida do outro, isso é ética. E aí ele pediria que fizesse suas considerações finais, principalmente dando uma dica para quem está nos ouvindo, que possam realmente desenvolver empresas e pessoas melhores e um mundo melhor em nossa volta. Olha, a minha sugestão é que, assim, sejam vocês mesmos, né? Quanto mais íntegro consigo mesmo, quanto mais espontâneo, quanto mais original você for em todos os fóruns da sua vida, muito mais feliz, mais tranquilo você vai estar. E além do propósito, escreva os seus valores, do que você não abre mão da vida, né? E não pare de estudar. E não tenha medo de compartilhar seus aprendizados, seu conhecimento. E, Roberto, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui compartilhando esse tempo com você. E para quem está nos assistindo, fica aqui o convite. Mandem suas perguntas, mandem seus comentários, coloquem os pontos que vocês gostariam de aprofundar. Então, é muito importante que a gente possa misturar pessoas e negócios e compartilhar esse conhecimento e construir novos negócios e pessoas melhores que tornarão o mundo melhor. Muito obrigado, Ladi. Obrigada, Roberto. Muito obrigado e até o próximo episódio.